Fala, turminha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e a gente vai começar a avaliar o nosso gráfico do índice futuro, tá? E aí, como sempre, iniciamos pelo gráfico diário. Vamos só fazer um overview ali dos primeiros dias do mês desse vencimento, né? Aqui o dia 14 foi o primeiro dia de negociação desse vencimento atual, que é o vencimento Q, tá? Que vocês estão vendo aqui é a plataforma NinjaTrader, tá bom, pessoal? Então, semana passada não consegui usá-la, mas estava fazendo algumas adaptações, né? A nova plataforma. Então, o mercado vamos continuar na leitura, o mercado fazendo um movimento de baixa, tá? Logo depois ali, praticamente na primeira semana, 1, 2, 3, 4, 5, fechou a semana, abriu, fechou, rompendo o topo, um falso rompimento aqui, capturando liquidez acima desta máxima e dessa máxima, ok? Fazendo o movimento depois de volta, tá, turma? Então, deixa eu só colocar o meu aqui, pegar também o Point of Fix para facilitar ali a ilustração da visão. Então, turma, o mercado fez um movimento de captura de liquidez bastante intensa nessa parte do gráfico, ó. O mercado fechou aqui, ó, tá? E o comprador capturou bastante liquidez dentro dessa região. Eu vou até destacar aqui com outra cor, pegar que a partir deste fechamento, o mercado capturou bastante liquidez aqui, ó. Olha essa captura, tá? Olha que rejeição que houve nessa referência de preços. Quando ele toca aqui embaixo também, devolve, tocou, devolveu, tocou, devolveu, tocou, devolveu, tá? Aqui uma atuação clara de que o mercado realmente estava rejeitando essa região, tá? Tínhamos posições de liquidez, de busca por liquidez, ou provável busca de liquidez aqui nessa parte, nessa aqui que é praticamente ali coladinha uma com a outra, ó, certo? Essa região, esta e a máxima do vencimento, certo, pessoal? Então, todas essas regiões aqui, dessa parte superior, eram regiões de liquidez. O mercado terminou de fazer a captura, terminou de fazer as montagens de posição, tá? E depois fez um movimento para ir movimento de transporte, na verdade, né? Onde ele terminou de capturar a liquidez e transportou essa liquidez para partes menos líquidas, aonde ele foi buscar a liquidez existente acima desses pontos, tá? Por que a gente tem esses pontos de liquidez, pessoal? Porque se o preço rompe, normalmente temos ordens, pools de liquidez, piscinas de ordens aqui, ó, em que os vendedores que venderam e empurraram o preço para baixo, os seus stops possivelmente estão posicionados acima dessas regiões. Portanto, se o mercado fura essas regiões, ele tende a acionar esses stops compradores e fazer com que o preço suba, tá? Se nós temos liquidez de compra acima dessa região, ou seja, um buy side liquidity, lado de compra, tá? Liquidez de compra, né? Lado de liquidez compradora. Lado de liquidez compradora, traduzindo ao pé da letra, buy side liquidity. Então, o que acontece? O mercado que comprou aqui embaixo, ele começa a se zerar, a dar liquidez para esses stops e começa a zerar um pouco dessas compras, aliviando o seu peso, diminuindo o risco, certo? E todo o movimento do mercado é realizado dentro dessas regiões. Tá bom? O mercado, o algoritmo, ele sempre busca capturar essas liquidez ou até mesmo formar este tipo de liquidez para que ele monte posições mais robustas e transporte essa liquidez para regiões menos líquidas e, consequentemente, aonde ele consegue zerar e colocar e lucrar, né? E transformar isso em lucro. Tá bom, pessoal? Então, isso é um movimento característico do mercado.
tá? Então essa é a análise do diário. O que nós temos aqui? Temos um sell side liquidity, da mesma forma que tínhamos os buy side liquidity, os lados de stop comprador, de liquidez compradora, nós temos o lado de liquidez vendedoras, tá? Então se o preço cair, ele tende a capturar liquidez abaixo desses pontos. E o que a gente viu, pessoal? O mercado subiu bastante forte, capturando toda essa liquidez, e lá em cima houve um movimento de rejeição, tá? Quando ele rompe o topo, automaticamente ele rejeita o movimento, certo? E empurra esse preço para baixo. Quando ele empurra o preço para baixo, depois da rejeição, nós temos aqui um dia de fechamento positivo, certo? Porém, ele não vai capturar liquidez acima dessa região, tá? Logo em seguida, o preço abre por aqui e faz uma máxima só capturando liquidez acima dessa máxima do candle verde, o candle comprador, mas ele não evolui para capturar liquidez novamente nessa parte, tá? Demonstrando que toda essa região, tá, é uma região de interesse de defesa compradora. A gente percebe a abertura desse candle, fechamento desse, pavis acima dessas regiões, tá? Demonstrando para nós uma vontade de fazer o preço cair. Tá bom, pessoal? E o que nós temos para hoje? Temos dois buy side liquidities, um sell side liquidities desse candle forte, e aqui temos outro candle vendedor, tá, da sexta-feira, sendo que essa pontilhado azul é a máxima e o pontilhado laranja a mínima, tá ok? Então no gráfico diário aqui nós temos um order block otimista, um order block de compra e um order block de venda. Esses são os caras que eu vou estar olhando no gráfico diário. 60 minutos, temos esse order block num refino, tá? Esse order block, a máxima do dia, os buy side liquidity. Buy side liquidity. Na parte inferior nós temos o sell side liquidity e o order block do gráfico diário, tá? E aqui embaixo, pessoal, nós temos esses dois sell side liquidity do gráfico diário, tá bom? Máximas e mínimas posicionadas, e nessa parte aqui inferior nós temos um order block comprador posicionado aqui, ó. Vamos até marcá-lo nesse cara e vamos editar, colocar uma linha mais estreita, tá? Beleza, pessoal? Então temos essa região, tá? Também aqui, ó, um order block comprador dentro de um order block comprador nos 60 minutos, tá? E quando a gente vai para o gráfico de 5 minutos, nós temos aqui a seguinte movimentação: um order block, tá, de oferta, e o preço cai. Ok, vamos até arrastar esse order block, pois ele não foi testado ainda. Quando o preço cai, tá, fazendo esse movimento, aqui, ó, tínhamos um order block que eu optei por não marcar esse order block, pessoal. Pensei comigo, ó, esse order block ele está dentro de uma região ali próximo aos 50%. Se a gente pegar aqui a nossa retração de Fibonacci, onde nós temos essa movimentação, nós temos aqui, ó, 50%, ele estaria abaixo dos 50%, mas nós poderíamos, como o mercado fez um movimento de pequena retração aqui, ó, tá, ó, temos aqui o mercado retraiu um pouquinho, estabilizou e caiu. Eu não me sinto desconfortável, não me sinto confortável em assumir essa perna de referência, tá? Na minha visão é somente essa perna maior, mas se porventura eu tivesse colocado como referência de baixa este movimento e esta mínima, ok, tá? O mercado, você teria, ó, condições de pensar, opa, peraí, esse cara aqui é um order block, certo? Um order block vendedor dentro de uma região de interesse de venda, então eu poderia estar pensando em vender aqui nessa região, tá ok? Mas a perna de referência que eu adotei foi essa e decidi por esse order block não ser em uma região de prêmio,
não marcá-lo, tá? Então eu acabei não executando essa venda, tá bom? Eu executei somente, tá? Somente esse cara. Deixa eu só corrigir aqui, terminar de ajustar nos 5 minutos. Eu fiz algumas vendas aqui, ó. Depois deste movimento, nós tínhamos nos 5 minutos um order block bem grande aqui, ó. Tá? Tínhamos esse também, ó, order block, o mercado faz um movimento e devolve. Esse order block gerou uma ineficiência de movimentação, tá? E por isso o preço voltou até a região dele, dando uma entrada de venda, tá? Para a gente capturar a liquidez aqui nessa região inferior. Beleza? Então foi esse os trades, eu fiz duas vendas, uma venda aqui e outra venda aqui, tá? Foram os trades que eu realizei na sexta-feira. E o que a gente olha, tá, pessoal? Como ele não veio romper o fundo ainda, ele está trabalhando dentro de uma região de prêmio, o que nós temos aqui para avaliar a região, tá? Temos esse breaker block, certo? Que o preço está segurando nele. Se a gente colocar aqui na mínima dele, a gente percebe uma rejeição sempre que perde essa mínima. Então o preço está defendendo, ok? Eu não vou tomar como order block ou uma região de interesse por enquanto nessa parte inferior. Eu vou deixar o mercado fazer um movimento de mitigação até os 50% para que eu tome risco de compra nessas regiões, tá? Se a gente for reparar nesse movimento, esse carinha aqui era um order block, ó. Um order block de 5 minutos, tá? No gráfico de 5 minutos, vamos desenhar aqui, ó, tá? Mesmo não sendo um order block, quer dizer, não sendo aquilo que eu gostaria de marcar como um order block, ele defendeu a região, o mercado rejeitou e jogou o preço fechou para cima, tá? Então nós temos um movimento aqui que ele rompe, ele faz um movimento rompendo esse micro choque aqui dessa movimentação, certo? Rompe, deixa um order block, devolve, sobe novamente. Tínhamos esse cara aqui como sendo um order block também, tá? Então essas duas regiões, order blocks nos 5 minutos. Mas eu acho que posso deixar marcado aqui, ó, essa região, até mesmo esse cara aqui é um order block, o movimento rompe essa região. Podemos fazer isso aqui, ó. Ó, vejam como o mercado não perde a mínima dele, tá certo? Então nós temos aqui, pessoal, um possível order block de demanda, tá bom? Vamos deixar aqui por enquanto, o mercado já capturou um pouco dessa liquidez, vamos ver se ele vai se manter firme nessa região, tá? E a gente vai ficar de olho na negociação quando chegar até ele, beleza? Então esses são os pontos ali que eu vou ficar de olho para o dia de hoje. Deixa eu só ajustar até o final da tarde. Esperar o mercado abrir que eu faça esse ajuste, porque senão ele está carregando os dias do final de semana, tá? Mas é isso, turma. Vou ficar de olho aqui. Nos 5 minutos temos um order block na parte superior. Temos outro order block aqui também, ó, acima dos 50%. Ele pode ser uma região de teste. Podemos tomar essa regiãozinha aqui também, ó, que é desse carinha, tá? Como sendo uma região ali que ele pode vir a testar e segurar um pouquinho. Tá bom, turma? Então essas são as regiões que eu estou de olho aqui para o dia de hoje. Vou acompanhar o desenrolar desse movimento, tá? Para ver como que ele pode responder a essas regiões, tá bom? Lembrando que as regiões com linhas mais espessas são dos time frames maiores, diários 60 minutos, então elas tendem a ser mais fortes um pouco do que as regiões de time frames menores, tá? Outra coisa que eu venho frisando aqui, pessoal, todo vídeo que eu venho postando, eu digo que eu faço questão de mencionar que não é call. O que eu compartilho com vocês aqui, para quem não sabe, o call é uma chamada de uma operação, tá? E o intuito desse estudo compartilhado é meramente o que eu acabei de falar. É um estudo
compartilhado. É uma visão de mercado com a qual eu uso e que me ajuda nas tomadas de decisões. Tá? Vale lembrar também que eu tenho treinamento em que eu uso essa visão de mercado para estar executando as minhas ordens. Então, portanto, se você tem interesse em saber um pouco mais como que eu opero ou conhecer um pouco mais, eu te faço um convite. Você tem 7 dias ali para testar ali o operacional, 7 dias gratuitos, e caso dentro desses 7 dias não faça sentido para você, o dinheiro é devolvido na íntegra. Tá bom, pessoal? Então, o link do grupo aberto vai estar do Telegram, vai estar na descrição desse vídeo, e também a página do treinamento. Tá bom, pessoal? Então, assim, eu sou transparente em falar para vocês todos que eu tenho sim um treinamento, e a ideia aqui desses vídeos é divulgar um conteúdo gratuito de qualidade, e caso alguém queira se aprofundar um pouco mais nos estudos, eu faço o convite para conhecer o nosso treinamento. Tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus, desejo a todos uma ótima segunda-feira, uma ótima semana abençoada de trabalho e de muitos ganhos para vocês. Tá bom? Grande abraço, espero vocês no próximo vídeo. Até mais!